Queridos amigos e irmãos, voltamos a refletir sobre o Evangelho de ontem. Jesus veio para derrubar todas as barreiras. Ele sabia que não é possível que o sangue de um animal oferecido em sacrifício possa tirar o pecado e tornar puro, enquanto o sangue de uma mulher derramado pelo ciclo menstrual natural pode gerar impureza, indignidade de estar com os outros e diante de Deus. Jesus não só tratava e curava os enfermos, os impuros, como os leprosos ou como as mulheres afetadas por hemorragia, mas os tocava e se deixava tocar por eles. Jesus aboliu toda espécie de separação desejada pela lógica sacral, porque via nas leis da sacralidade uma contradição com a caridade, com a relação tão vital para nós humanos. Amar o outro vale mais do que a oferta de um sacrifício a Deus. Ser misericordioso é viver o preceito, o mandamento dado pelo Deus misericordioso e compassivo. Jesus, o Santo de Deus, não tinha medo de contrair a impureza, pelo contrário, ele proclamava e mostrava que a santidade de Deus santifica, ao invés de tornar impuro, consome e queima o pecado e a impureza, porque é uma santidade que é misericordiosa. Aliás, nessa ação de Jesus, é impossível não ver uma libertação da mulher da escravidão e da alienação impostas pela cultura dominante. Por isso, Jesus deixava que os doentes o tocassem, tivessem contato com o seu corpo. Por isso ele tocava os doentes. Ele toca o leproso para o curar, toca os ouvidos e a língua do surdo-mudo para os abrir, toca os olhos do cego para lhe devolver a visão, toca as crianças e impõe as mãos sobre elas, toca o morto para o ressuscitar e, por sua vez, se deixa tocar pelos doentes, por uma prostituta, pelos discípulos, pelas multidões. Tocar, essa experiência de comunicação, de contato, de corpo a corpo, ação sempre recíproca, é se comunicar a própria alteridade e sentir a alteridade alheia. Tocar é o sentido fundamental, o primeiro a se manifestar em cada um de nós, e é também o sentido que mais nos envolve e nos faz experimentar a intimidade do outro. Tocar é sempre proximidade, reciprocidade, relação, é sempre um vibrar do corpo inteiro com o contato com o corpo do outro. No Evangelho de ontem, Jesus é tocado por uma mulher hemorroíça e toca o cadáver de uma menina. Duas ações proibidas pela lei, mas destacadas aqui como ações de libertação e de caridade. Esse toque não é uma ação mágica, mas sim uma ação eminentemente humana, humaníssima. Eu toco, portanto, estou contigo. Enquanto Jesus passa com a força da sua santidade no meio das pessoas, uma mulher doente de hemorragia vaginal acha que pode ser curada tocando apenas o seu manto. Isso acontece pontualmente. E então a mulher, assustada e trêmula, na convicção de ter feito um gesto proibido pela lei,
um ato que torna Jesus impuro, uma vez descoberta, confessa o pecado cometido por ela. Mas Jesus, que com o seu olhar a procura no meio da multidão, ouvindo a sua confissão, diz-lhe com ternura e compaixão: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Jesus sente que pode estar entre impuros e que pode encontrá-los, dando-lhes a libertação. Por isso ele sentiu sair de si uma energia quando a mulher o tocou, porque a sua santidade passava para aquela mulher impura. Logo depois, Jesus é levado à casa do chefe da sinagoga Jairo, onde jaz a sua filhinha de 12 anos que acaba de morrer. Levando consigo apenas Pedro, Tiago e João, assim que entrou na casa, ouviu choros, lamentos e gritos por aquela morte. Então, expulsos todos da sala, naquele silêncio, ele pega a mão da menina e lhe diz em aramaico: Talitá cum, menina, eu te digo, levanta-te. Aqui também a santidade de Jesus vence a impureza do cadáver, vence a possível corrupção e comunica à menina uma força que é ressurreição, possibilidade de se colocar novamente de pé e de retomar a vida. Na sua atenção humaníssima, além disso, Jesus ordena que seja dado de comer àquela menina, quase como se ela mesma tivesse se cansado para responder à santidade de Jesus, que lhe comunica aquela energia divina da qual é portador. Tocar o outro é um movimento de compaixão. Tocar o outro é lhe dizer: eu estou aqui por ti. Tocar o outro é lhe dizer: eu te quero bem. Tocar o outro é lhe comunicar aquilo que eu sou e aceitar aquilo que ele é. Tocar o outro é um ato de reverência, de reconhecimento e de veneração. O Evangelho nos revela que a nossa carne, o nosso corpo não é indigno de Deus. Por isso o Filho de Deus se fez carne, não de modo aparente, mas de modo real e autêntico. Foi a nossa carne que se tornou a carne de Deus, e Jesus, o Filho, a assumiu não como um fardo do qual devia se libertar ao voltar para o Pai, mas como um meio para encontrar a humanidade, para ser nosso irmão em plena solidariedade, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Foi graças a essa carne que Jesus pode tocar e ser tocado, viver o sentimento da misericórdia e da compaixão e nos revelar a proximidade e a ternura de Deus. Também nós, como seus discípulos e suas discípulas, também a Igreja deve ousar a carne e saber abraçar, tocar, cuidar da carne de Cristo nos sofredores, nos doentes, nos pecadores, em todos os corpos dos homens e das mulheres que com gritos fortes ou mudos invocam a salvação das suas vidas. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.